Informação exclusiva: o atacante Wesley, que está perto de virar reforço do Cruzeiro, foi oferecido ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e conta também de Malcom, ex-jogador do Corinthians que deve assegurar dinheiro ao Timão nessa janela de transferências. Para completar tudo sobre atletas do Brasileirão que seguem vivos na Copa do Mundo, como é que ficaram as quartas de final, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o atacante Malcom, revelado no Corinthians, pode render dinheiro ao Timão nessa janela de transferências. É que o atleta, que pertence ao Al Hilal, entrou na mira do Fenerbahçe. Ele já tinha conversas com uma equipe do Catar, mais especificamente de Doha. E em paralelo a essas conversas com a equipe Qatari, há também um interesse do Fenerbahçe em sua contratação. Jogador de 29 anos de idade, que havia sido comprado pelo Al Hilal junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Negociação fechada em 2023. A grande questão é, Malcom e Al Hilal têm apenas mais um ano de contrato, ou seja, se o time árabe não vender agora, vai correr o risco de perder o Malcom de graça. Atleta avaliado em 18 milhões de euros, ou mais ou menos 106 milhões de reais, dá para imaginar que o Al Hilal exija pelo menos uns 20, 25 milhões de euros. E o Corinthians tem direito a 2,5% do valor de qualquer venda futura envolvendo o Malcom. Temporada que recém terminou, foi do Malcom de 40 jogos, 9 gols e 11 assistências. Ele é titular absoluto de uma das maiores equipes do seu país. E o Wesley, que está bem perto de virar reforço do Cruzeiro, poderia ter voltado ao Corinthians. Informação exclusiva: o atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Al Nassr, foi sugerido ao Corinthians antes de abrir conversas com o Cruzeiro. Até pela relação que ele tem com o Corinthians, clube que o formou, Wesley deu preferência ao Timão. O grande problema é que, mesmo diante da possibilidade de um empréstimo gratuito, o negócio ficou caro para o Corinthians. É que o Wesley ganha cerca de 1,5 milhão de reais por mês na Arábia Saudita e pretende manter seus vencimentos mesmo emprestado no futebol brasileiro. O Corinthians gostou da possibilidade de ter o Wesley, mas avaliou completamente fora da realidade, especialmente nesse momento em que o Corinthians deve para muita gente. Problemas com o transfer ban na FIFA, problemas internos, dívidas com jogadores do time principal, de base e também futebol feminino. Seria um contrassenso, diante de tanta crise, buscar um jogador cujo custo é de 1,5 milhão de reais por mês. O Corinthians agradeceu o contato, mas descartou a contratação do Wesley, que avançou nas tratativas com o Cruzeiro. A tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas. Empréstimo gratuito com opção de compra, o Cruzeiro assume 100% dos vencimentos do jogador, que deixou uma razoável impressão lá no futebol saudita e esteve nos últimos 6 meses emprestado na Real Sociedad, onde não foi bem, tendo ficado a maior parte do tempo no banco de reservas. Foram apenas 5 aparições. No Cruzeiro, ele se junta a Gabriel Peck, outro reforço contratado para a ponta, além de Arroio e Sinisterra, que eram os atacantes de velocidade que já faziam parte do elenco. O Bruno Rodrigues, que pertence ao Palmeiras, é outro atleta para essa função de ponta que disputará a posição. Você, torcedor do Corinthians, gostaria da volta do Wesley? O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Bruno Salvador, Arthur Melo no Corinthians. Bruno, o Corinthians tem interesse em contratar o Arthur, tá? Mas o grande ponto é a questão financeira. O Arthur pede hoje, deixa eu só arrumar a luz rapidinho, o Arthur está pedindo, pessoal, 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Isso equivale a 33 milhões e 300 mil reais por ano, ou 2,5 milhões de reais mensais. O Corinthians tem intenção em contratar o Arthur, mas já disse, deixou bem claro para o Arthur, nessas cifras é inviável a gente pensar nessa negociação, não tem como, tá? A tendência é que o Corinthians melhore um pouquinho a oferta e que o Arthur baixe um pouquinho a sua pedida, mas hoje o negócio é bem difícil. Nicola, mas será que não daria para imaginar o André sendo envolvido nessa negociação? O André, que é volante do Corinthians, ele interessa a Juventus. Na última sexta-feira rolou uma videoconferência entre dirigentes do Corinthians, da Juventus e o Diogo Silva, que é o representante do André. Mas foi só uma primeira conversa, tudo bem embrionário e distante de qualquer possibilidade de acerto, tá bom? Gilmar Lima mandando boa noite. Vinícius Pinto é mais uma a perguntar sobre Arthur no Corinthians. O Alexandre Alencar está por aqui. Richardson no Corinthians? O Johnny de onde surgiu isso para eu mandar essa mensagem perguntando para o Marcelo Paz? Me explica para eu ir adiante, tá bom? Nicola, boa noite. O nome do estádio do Corinthians e o nome do estádio do Corinthians. Paulão, negociação com a Caixa segue num ritmo muito lento, né? A Caixa é um banco estatal, há uma série de
situações a partir disso, né? A aprovação é demorada, enfim. Do Osmar Stabile em vender os name rights do estádio em troca do perdão da dívida do financiamento. Seria o melhor dos cenários, porque só o que o Corinthians gasta com os juros dessa dívida do financiamento, um número assustador, né? Mas ainda não há nenhuma novidade. Deixa eu até mandar mensagem para o presidente. Tá? Deixa eu ligar para ele, vai. Se a gente consegue, vamos ver se ele atende. Se não atender, a gente deixa um recado. Osmar Stabile. Vamos lá. O Anderson Simões pedindo para falar do Palmeiras, já falamos. O Alexandre, fiquem à vontade para perguntar coisas específicas, tá? É sempre mais legal quando vocês perguntam o que eu não sei, eu repasso para as fontes e a gente tenta descobrir, tá? Uma quente no meu timão hoje. Boa, deixa eu falar sobre o Wesley. Ontem o Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro, trouxe a notícia de que o Wesley interessa ao Cruzeiro. Que tem uma negociação, enfim. O Al Nassr o comprou do Corinthians por 20 milhões de dólares. Primeira temporada na Arábia Saudita foi de razoável para boa, mas não estourou. Tem a limitação dos estrangeiros e o Al Nassr decidiu emprestá-lo para a Real Sociedad. 6 meses na Espanha que não foram bem. Ele foi mais reserva do que titular, jogou só 5 partidas lá, né? E o Al Nassr está disposto a emprestar o Wesley de novo, né? A ideia é vender nesse momento, a avaliação é de que ele pode se valorizar para depois o Al Nassr pensar em vender ou reutilizar. E o Wesley foi oferecido para alguns clubes brasileiros, dentre eles o Corinthians, clube que o revelou, clube com quem ele tem enorme identificação. O que eu posso dizer para vocês é que o Corinthians adoraria contratar e comprar o Wesley, mas essa negociação não vai acabar acontecendo, porque o Timão avalia não ter capacidade financeira para fazer esse movimento. Nicola, mas o empréstimo seria gratuito? Sim. O Al Nassr topa emprestar de graça, mas o Al Nassr quer que o clube que o contrate assuma 100% dos salários. A gente está falando de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Na avaliação do Corinthians seria um baita erro pagar R$1,5 milhão para trazer um jogador por mês, num momento do clube com uma enorme dificuldade financeira. O Corinthians hoje está devendo muito dinheiro, está com dificuldade de pagamento de salários, direitos de imagem atrasados, enfim, uma série de problemas, né? E diante dessa circunstância, hoje o Corinthians avalia como um equívoco contratar o Wesley. O Wesley foi sugerido, foi analisado, foi bem avaliado, mas não há grana para isso, beleza? E o Corinthians respondeu sobre a possibilidade de contratação de um volante que disputou a última Copa do Mundo. Surgiu nas últimas horas a notícia de que o Timão estaria de olho em Christian Martínez, atleta de 28 anos de idade que participou da Copa pela seleção do Panamá. Ele pertence a um time de Israel e a pedida dessa equipe seria de quase 8 milhões de reais. O que eu fiz? Entrei em contato por telefone antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians. Martínez interessa ao Timão? Existe alguma negociação? A pessoa garantiu que nunca se discutiu esse nome e pediu para que eu a descartasse. Não vai haver operação envolvendo Christian Martínez e Corinthians. O Timão nem sabe de onde é que pode ter surgido tal especulação. Martínez, que foi titular da sua seleção nas partidas contra Gana, Croácia e Inglaterra. Panamá terminou a sua participação na Copa como a única entre as 48 seleções que não conseguiu marcar gols. Só para completar, registrar também que o Corinthians nega ter enviado 2 observadores para acompanharem de perto a Copa do Mundo. O Corinthians assegura que há gente trabalhando de dentro do centro de treinamento na análise de todos os jogos e atletas do Mundial, mas ninguém viajou para os Estados Unidos, nem para o Canadá, nem para o México. A saideira sobre o Timão, o Corinthians quitou. Os direitos de imagem do elenco feminino foram 22 dias de atraso, mas essa pendência também foi resolvida. Você sabe se o Timão tem uma data para pagar a dívida na FIFA? Vai atrás, por favor. Eu perguntei ontem para uma pessoa do Corinthians, ela foi responder só depois da live. Eu tinha perguntado se tem alguma programação do Corinthians para resolver o problema com o Philadelphia Union, time dos Estados Unidos, que contratou, que vendeu o Martínez, né? Só é importante registrar que o Corinthians ainda não tem nenhuma programação para fazer essa quitação de quase 8 milhões de reais. O Corinthians está resolvendo nesse momento os problemas com salários e direitos de imagem atrasados. Nessa terça-feira houve o pagamento com 22 dias de atraso dos direitos de imagem do time feminino. Agora falta o direito de imagem do time masculino, tá bom? Vou falar para suas fontes como é que está a negociação do Corinthians com o Arthur. Bruno, vou ler para você o que eu ouvi ontem
de uma pessoa do Corinthians. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. A pergunta que eu fiz durante a live foi assim, ó. Me tira uma dúvida rápida. Arthur ex-Grêmio, tem alguma mínima chance de ser contratado? Foi essa a pergunta. Me tira uma dúvida rápida. Arthur ex-Grêmio, tem alguma mínima chance de ser contratado? Só se ele baixasse muito o salário. São 7 U's nesse muito, tá? Beleza. Aí comecei a ler, pipocar na internet, a especulação de que o Arthur poderia ser envolvido numa troca com o André. Só para explicar que a Juventus está de olho no André, tá? E que o André poderia ir para a Juventus e a Juventus facilitaria a saída do Arthur para o futebol brasileiro. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, consegui conversar com ele hoje pela manhã. Aí eu perguntei, ô Diogo, como é que é essa história? Vocês podem trocar? Ele falou, Nicola, nunca discutimos sobre troca. Falei, não tem nada? Não tem nada. Falei, bom, e como é que. Mas a Juventus está de olho no André? E ele falou, Nicola, na sexta-feira rolou uma videoconferência com gente do Corinthians, com gente da Juventus e eu representando o atleta. Foi a primeira manifestação da Juventus de interesse no André, mas ainda não passou disso. Não há proposta, não há formalização de nada. Tem um trabalho do Diogo Silva, o representante do André, de prospecção com clubes italianos. O Corinthians precisa muito de uma venda e o André seria uma boa oportunidade de venda. Então, tá nesse início de namoro, tá? A pedida do Corinthians hoje é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Você confirmou uma informação sobre os salários e multa. Ancelotti no novo contrato que te falei na live de ontem. Descarte Memphis é informação. Então, os guris estão cravando que Memphis Depay não fica. A última vez que eu falei com o Marcelo Paes sobre o tema, o Marcelo Paes me disse que via 60% de chance de renovação. Ou seja, não estava nem otimista nem pessimista, né? Quase meio a meio, um pouco mais para o otimismo do que para o pessimismo. Sobre o Memphis Depay, sobre o Carlo Ancelotti. O Guris ontem trouxe esses dados, né? Depois eu fui buscar. Eu só não consegui confirmar, Guris, como é que vai funcionar o valor da multa rescisória para o Ancelotti em caso de demissão da CBF. CBF demite o Ancelotti. Quanto é que o Ancelotti paga de multa? Isso não foi divulgado, tá? A CBF está escondendo isso. O que dá para cravar é que não é o mesmo valor que o Ancelotti terá de pagar de multa caso ele decida sair da CBF. Se ele romper com a seleção e o contrato só acaba em 2030, ele paga 1 mês de salário, ou seja, 6 milhões de reais. Se a seleção demiti-lo, o valor da multa é maior, mas não foi divulgada, tá? E, de fato, o Ancelotti teve um reajuste salarial, ele saltou de 5 milhões de reais por mês no contrato atual para 6 milhões de reais no contrato que começa assim que a Copa do Mundo terminar. Eu acho um enorme absurdo você renovar o contrato com qualquer técnico antes da Copa. O cara foi contratado para a Copa. Vamos ver como é que o cara se sai. Ah, Nicola, mas se ele for bem, for campeão, vai custar mais caro. Beleza, paga mais, mas paga depois do título, ou então agradece os serviços prestados e vai buscar outro, cara. Se o cara não quiser continuar na seleção campeão do mundo, beleza, é um direito dele. Mas eu não quero correr o risco de manter para o próximo ciclo um técnico que eu não sei como é que ele vai sair. E dá para dizer, na minha opinião, que o Ancelotti se saiu extremamente mal, tá? O Ancelotti, para mim, deixou péssima impressão. Tô deixando aqui, ó, esse recadinho do coração. Para votar em mim no Prêmio IBEST, é só clicar no link. Tem um link no chat fixado. Você clica lá e vai votar em mim para que a gente possa continuar subindo na classificação geral. O Ciso Bruce. Boa noite, Nicola. Por que você não fala das coisas erradas da CBF? Todo mundo falando, só na live. E você falando que não tem, rabo preso, com medo. Mandei os links do Cabrini, do Garotinho, falando. O Ciso, eu acabei de criticar o Samir Chaude, achando que é um absurdo ele renovar o contrato do Ancelotti antes da Copa do Mundo. Acho uma calamidade, especialmente com o reajuste salarial. Acho inaceitável. Mas eu não consigo dizer que há favorecimento para empresário, que há esquema, porque eu não tenho como provar. Como é que eu vou dizer que... Por exemplo, hoje eu estava conversando com um familiar de um atleta da seleção. Cara bravo, super decepcionado, porque o familiar dele não jogou, e o Ancelotti preteriu o cara, enfim. E o cara estava irritadíssimo. Até suspeitando que pudesse ter força do oculto. Falei, você fala isso em on? Não. Aí eu vou falar? Eu não tenho como provar, enfim.
E, cara, posso estar sendo ingênuo, mas, cara, eu acho. O Ancelotti, que estava no Real Madrid, que tem portas. Vocês acham, pensando bem, vocês acham que o Ancelotti, se ele sair da CBF, quanto tempo demora para o telefone dele tocar com proposta? Eu acho que não demora uma hora. E se ele cavocar bem, ele vai ter proposta de gigante da Espanha, vai ter proposta de gigante da Inglaterra. Cara, ele é o maior campeão entre todos os técnicos do mundo. O cara ganhou 5 Champions, o cara ganhou títulos nacionais nos 5 principais países do futebol europeu. Você acha que esse cara precisaria se sujeitar a esquema de empresário, ganhando 5 milhões de reais por mês? O salário agora vai para 6. Tem um bônus no contrato dele que lhe garante 30 milhões de reais em caso de título da Copa do Mundo. Quanto vocês acham que ele faturou, por exemplo, com essa propaganda que ele fez da cervejaria? Enfim, o cara desse precisa se sujeitar a esquema, primeiro que não é ético, não é justo, não é regular. Depois que pode vazar, enfim. O San Souza. Boa noite, Nicola. Inglaterra campeã, crava aí. Cara, depende de que Inglaterra a gente vai ver, né? A Inglaterra contra a Croácia? Pode ser. A Inglaterra contra a Gana? Certamente não. A Inglaterra contra o Panamá? Certamente não. A Inglaterra que passou contra o México? É uma possibilidade. Os caras jogaram muito. Ontem eu perguntei do Martinez. Você respondeu, mas não é esse. Vamos lá. O Nereu Fernandes ontem queria saber se sobre o Martinez no Corinthians. E eu imaginei que fosse o Martinez que saiu do clube. Depois é que eu fui ler que tem um Martinez. Deixa eu até pegar o nome do cara. Quer ver, ó? Martinez. É um panamenho que joga num time de Israel. Ele foi especular o reforço do Corinthians. Christian Martinez, volante de 28 anos de idade, ele pertence ao Kiryat Shmona de Israel, tá? Falaram que o Corinthians seria um dos clubes interessados nesse pelo clube de Israel, 7 milhões e 700 mil reais. Ele foi titular da seleção no Panamá nas 3 partidas contra a Gana, Croácia e Inglaterra. Panamá, que foi a única seleção que não marcou gols Copa do Mundo, tá? Eu entrei em contato com o dirigente do Corinthians hoje, depois que eu entendi essa história toda. Vou ler para vocês a resposta, tá? Que aí vocês tiram as próprias conclusões. Eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta. A pergunta que eu fiz foi assim, ó. Eu mandei o print da matéria, dizendo que Corinthians monitora a contratação de volante que disputou a Copa. Aí a pergunta que eu fiz foi, tem fundamento? Eu mandei o print e perguntei, tem fundamento? A resposta foi, nenhum. Aí eu falei, vou descartar. Aí a pessoa falou, pode fazer isso. Aí eu completei. Bom, já que estamos falando de Copa, vocês chegaram a mandar olheiros para o Mundial? Porque o Samir Carvalho contou que o Corinthians mandou 2 observadores técnicos para acompanhar de perto jogadores na Copa do Mundo. Eu até achei meio estranho, porque o Corinthians hoje não tem grana para fazer investimento e contratações, né? Mas eu perguntei para essa minha fonte, que toca o departamento de futebol, tem papel importante lá. Perguntei, é real que vocês mandaram olheiros para a Copa? Estamos acompanhando tudo daqui, tá? O que a pessoa me disse é que não há necessidade de enviar observador para a Copa do Mundo, sendo que dá para fazer essa análise com uma série de números, com uma série de banco de dados, com um banco de dados diretamente lá do centro de treinamento, tá bom? E Memphis Depay vai renovar com o Corinthians. Wesley, a situação é tão maluca, ela é tão indefinida, que o Corinthians não é capaz de cravar nem se o Memphis Depay vai voltar para treinos, para atividades. Porque assim, ó, todos os jogadores que foram para a Copa do Mundo, eles foram eliminados e o clube estabeleceu um período de férias. Por exemplo, vou citar o caso do Alexandro, do Alexandro, do Danilo, do Paquetá e do Léo Pereira. A reapresentação desses 4, o Paquetá vai precisar voltar antes porque está voltando de lesão. Mas os outros 3, eles precisam se apresentar no dia 17, tá? Jogadores da seleção uruguaia que pertencem ao Palmeiras, eles tinham a reapresentação marcada para o início dessa semana. O Corinthians até agora não divulgou quando é que ele pretende fazer com que o Memphis apareça, quando é que o Memphis vai começar a ser utilizado. Enfim, aguardar cenas dos próximos capítulos. Na teoria, o Memphis ainda deveria jogar no atual contrato mais 3 partidas. O Corinthians disputa no fim do mês, nos dias 20, 24 e 28, alguma coisa assim. Deixa eu pegar os dias direitinho. Os dias dos adversários, quer ver? Ó? O contrato do Memphis acaba em 31 de julho. 23 de julho, Corinthians e Remo.
26 de julho, Bahia e Corinthians. 3 de julho, Corinthians e Atlético Paranaense. Na teoria, o Memphis estaria à disposição para esses 3 jogos. Na prática, eu tenho dúvida, tá? Rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Corinthians nesta quinta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola do Coringão. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos novos vídeos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Não esqueça de sentar o dedo no like, valeu? Um grande abraço para vocês, nos siga para mais e até os próximos vídeos. Fui.